Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Mafez. Estamos aqui na aula 3 hoje, né, do AutoCAD. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas de modificação e edição, que são as Modify. Vimos na aula passada algumas ferramentas do Draw, né, das ferramentas de desenho. E agora nós vamos ver algumas ferramentas Modify, tá? Então assim, para começar a trabalhar com as ferramentas Modify, eu vou pegar aqui a ferramenta, né, retângulo, né, então Draw, vou pegar aqui o retângulo, tá? Vou acessar ele aqui. Vou dar um clique aqui na tela, em qualquer ponto. Não vou trabalhar com a WCS agora, tá? Vou dar um clique e vou digitar aqui, arroba. Vou colocar aqui, ó, 100,120, tá? Então, fiz uma medida aqui, ó, de 100 por 120. Então, X100 e Y120, ok? Aí, do lado dele aqui, ó, eu tô clicando com a roldana, né? Lembrando que faz o efeito de pan, né? Que é movimentar a tela, não o objeto. O objeto tá no mesmo lugar, é a tela que eu tô movimentando, né? E girando a roldana para dar o zoom in, zoom out do AutoCAD. Bom, então aqui nesse caso, o que que acontece? Eu vou criar aqui uma circunferência, ó, vou pegar aqui um Center Radius, vou dar um clique aqui e vou fazer, por exemplo, uma circunferência aí de raio 5, não vamos fazer muito grande, tá? Já vai ter o porquê agora, que é o seguinte. Primeira ferramenta de modificação que a gente vai ver é a mais simples que tem, que é a ferramenta Move, né? Que, como o próprio nome diz, movimenta objetos. Tem até a parte aqui que mostra, né, o exemplo de sendo movimentado o objeto. Então, eu vou dar um clique aqui em Move. Vou selecionar a circunferência, tá? Aí eu vou confirmar. Então, o que acontece muito? O pessoal erra na hora de fazer essa confirmação, porque ele seleciona e fica aguardando alguma coisa. Não, ele está assim porque ele está aguardando você selecionar vários objetos para você mover. Não precisam estar juntos esses objetos. São qualquer objeto da tela. Lembrando que cada linha é um objeto, cada ponto é um objeto, né? Tendo algumas características, por exemplo, o Polyline. Então, vamos lá. Selecionei a circunferência, dei Enter. Aí confirmei. Aí ele tem aqui para mim, ó, especifique um ponto que é para ele utilizar como uma origem, né? Para ele poder se basear para poder movimentar o objeto. Então eu vou usar o Shift, botão direito, e vou pegar aqui, ó, a opção Center. Então vou pegar o centro da circunferência aqui, ó, tá? Clico nela. Então é o comando Move. Então, ó, agora que eu cliquei, marquei o ponto, ó, eu vou pro destino. Então origem, vou pro destino. Qual é o destino? O destino pode ser uma coordenada, se você quiser digitar aqui, ó, arroba xy qualquer da vida, uma coordenada isso relativa, a polar, você pode usar, ou se você quiser, você simplesmente pode marcar um ponto de referência. Então eu vou dar um Shift e botão direito e vou marcar aqui, ó, Endpoint. Aí eu vou marcar esse ponto aqui, ó, pronto. Tá? Então esse é o comando Move, ó, perceba que ele funcionou de forma bem interessante, né? Foi rapidinho de se trabalhar com ele. Então é assim, eu seleciono o objeto, confirmo, marco um ponto de referência e marco o destino. Comando semelhante a esse é o comando Copy. Ele está aqui, ó, comando Copy. Quando você clica no comando Copy, você vai copiar o objeto. Então, novamente, ele fala lá, selecione os objetos. Então, eu vou dar um clique no objeto, pode ser múltiplos objetos. Nesse caso, é um objeto. Eu vou dar Enter para confirmar. Vou dar um Shift, botão direito, Center, para ele entender que eu quero o centro da circunferência, tá? E como eu vou copiar esse objeto, ó, eu vou dar o ponto final. Então, eu vou aqui, ó, Endpoint, e vou marcar aqui, ó. Tá, veja que ele copiou o objeto. Em versões bem antigas do AutoCAD, nesse caso, ele faria o que agora? Ele sairia do comando, teria que dar Enter, selecionar o objeto, marcar um ponto para copiar de novo. Nas versões mais recentes do AutoCAD, isso eu estou falando da versão 2008, 2009 para cá, hoje eu posso permanecer no comando e fazer múltiplas cópias enquanto isso. Então, eu dou um Shift e botão direito, e aí eu vou lá, Endpoint, marco, Shift, botão direito, Endpoint, marco. Se quiser, ó, Shift, botão direito, Midpoint, pegar o meio aqui para treinar também as ferramentas Snaps. Olha lá, ó. Midpoint, olha lá, Shift, botão direito, Midpoint e Shift, botão direito, Midpoint. Ok? Então tá lá, fiz diversas cópias, terminei. O que que eu faço? Um ESC, né? Escape, fuga lá, saí e fiz múltiplas cópias desse objeto, que é o objeto Copy. Então, o Move e o Copy são semelhantes, né? A forma de trabalhar, só que muda só a ação, que um é mover, o outro copia, tá? Bom, nesse caso agora, qual outra ferramenta que a gente pode usar que é bem simples dos Modifies? Essa ferramenta chamada de Rotate, tá? Então, quando eu clico aqui em Rotate, como o próprio nome diz, é rotacionar. Então, ele fala para mim, selecione objeto. Se eu quiser selecionar só um objeto, por exemplo, só o retângulo, eu clico nele. Pronto, está selecionado e a partir de uma origem eu vou rotacioná-lo. Só que eu quero pegar múltiplos objetos. Então o que que eu faço? Eu posso fazer isso aqui, ó, abrir, né, um retângulo. Não segura o clique, tá? Tem gente que segura o clique, ó, faz esse efeito aqui, que é selecionar de forma um pouco mais aleatória, né, a forma mão livre, né, a seleção.
Então, se você quiser, ó, só clicar, abrir e pronto, né? Não precisa segurar, clica, tá? Agora que eu selecionei os objetos, eu confirmo. E aí ele pede para mim um ponto de referência para poder rotacionar. Então, por exemplo, assim, eu quero que rotacione a partir desse ponto aqui, ó. Então, Shift, botão direito, Endpoint, marco esse ponto aqui, ó. Pronto. Olha lá, ó. Ele fica livre. Se o F8, que é o Ortho Mode, já comentado várias vezes, estiver ligado, ó, ele vai travar, ó. Tá vendo? Então, nesse caso, ó, às 90 graus, né? Então, eu vou desligar para ficar livre. E aí ele pede o que para nós aqui, ó? Qual é o ângulo de rotação? Então, aqui ele está... a partir dessa circunferência, ele está aqui a 0 graus, então eu vou indo, né? Então, por exemplo, 0, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 90, né? 135, vai 180, 225, 270, 315 e assim dá a volta completa. Então, você vai determinar aqui o ângulo. Então, por exemplo, eu quero um ângulo de 45 graus. Enter. Ah, professor, eu quero um ângulo negativo. Tudo bem, ó. Vou dar um Enter para chamar o comando, que foi o último que eu usei, que é o Rotate. Selecionar. Enter, Shift, botão direito, Endpoint, marco Endpoint, e aí posso colocar assim, ó, menos 45, ó. Olha lá, ele volta também, tá? Então é um comando que ele permite você rotacionar os objetos que você acaba de selecionar, ok? Bom, um outro comando também bastante utilizado é o comando de espelhamento, ele é chamado de Mirror, tá? Então o comando Mirror ele faz o que? Como o próprio nome diz, é a parte de espelhamento do objeto. Você desenha meio objeto, ele é simétrico, eu faço a cópia dele. Então você vai selecionar o comando Mirror, tá? Ele fala, seleciona os objetos. Então eu falo assim, eu quero selecionar o quadrado, né? E quero selecionar essas circunferências aqui, ó. Quadrado não, perdão, retângulo, né, gente? Então selecionou, olha lá. Aí vou dar Enter para confirmar. Aí ele pede para mim dois pontos, que seria um eixo virtual que ele cria para poder espelhar. Então eu vou dar um Shift e botão direito, vou pegar aqui, ó, Endpoint, daqui até Shift e botão direito, Endpoint daqui de baixo, ó. Aí ele pergunta para mim, o objeto antigo que você utilizou, você quer apagar? Sim ou não? Tá aqui, ó, sim ou não? Ah, não, eu quero manter esse objeto, então eu vou por aqui, ó, não, tá? Então, ó, ele faz aqui para mim, ó, o espelhamento dos objetos, tá ok? Comandinho bem simples de você poder também trabalhar com ele, beleza? Ok, pessoal? Bom, um outro comando também que a gente pode usar legal no AutoCAD é esse comando aqui, ó, chamado Stretch. Ele serve para fazer uma deformação no objeto, ó lá, como o próprio desenho ali nos diz. Então, por exemplo, esse retângulo aqui ele está errado, ele não tem 100, ele tem 120, 140, né? Então, o que eu faço? Eu vou clicar nesse comando aqui chamado Stretch, vou selecionar dessa forma aqui, ó, daqui, pegando o objeto pela metade, ó. Não pega ele inteiro, pega até aqui. Porque se você pegar inteiro, ele vai pegar esse outro e vai fazer por esse. Eu quero fazer por esse da direita aqui, né? Esse retângulo da direita. Então eu vou dar um clique nele, ó. Aí eu vou dar um Enter para confirmar. E aí eu vou marcar uma ponta de referência, ó. Shift, botão direito, Endpoint. Vou marcar aqui, ó. Pode ser Midpoint também, pegar aqui, mas vamos pegar o Endpoint, ó. Clica. E olha o que ele vai fazer, ó. Tá vendo? Ele me permite, ó, deformar esse objeto. Perceba que as circunferências não foram aqui, ó. As outras sim, ó. Né? Porque elas estavam totalmente envolvidas na seleção. Então, ó, eu abro. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, a arroba do ponto que eu estou. Então, eu quero andar mais 20 em x. 20,0. E dá Enter. Ó. Aqui, arroba 20,0, Enter. Pronto, ele estendeu. Será que isso é verdade? Será que ele estendeu mais aqui mesmo? Vamos ver. Como que eu consigo ver isso? Então vamos aprender um comandinho já bem simples, que é o comando chamado dist. Você digita ele aqui embaixo, tem acesso por ícone também, mas vamos já aprendendo ele por aqui, ó, porque é mais rápido para você acessar ele. Então o comando dist, que determina distâncias. Então eu dou um Shift e botão direito, Endpoint, pego deste ponto aqui, até Shift e botão direito, Endpoint e pego este ponto aqui, ó. Olha lá o que ele vai me dar, olha lá, distância 120. Então, se eu tinha 100 e eu joguei 20 em x, ela foi para 120. Aí ele mostra aqui para mim ângulo, ele mostra para mim ângulos pelos eixos, ele mostra aqui para mim a distância entre eixos, né? Se você pega em diagonal, por exemplo, chama o comando dist, dá Enter, e marca em diagonal, por exemplo, ó, desse endpoint aqui, ó, até esse endpoint aqui, olha só, nós temos aqui, ó, a distância desse ponto a esse aqui é essa distância, de 156.02050, né? Aí você vai observar que eu tenho aqui, ó, o ângulo, né, de inclinação foi de 50 graus. Eu tenho aqui a distância de x em 100 e delta y de 120, ó. Então x 120, 100, 120 por um ângulo, né, de 50 graus com uma distância que ele me deu de cento e quanto mesmo? Vamos ver aqui de novo, que eu não lembro.
Eu podia ter aberto ali já, mas só pra gente reforçar. Aqui, opa, peguei errado. Vou de novo lá. Vamos dar um ESC, vamos começar de novo, né? Não tem problema. Então vamos lá, de endpoint para endpoint. Aí, 156.2050, tá? Então tá aqui, ó, a distância que eu tenho, então o comando dist serve para isso, para mim poder utilizar. Então o comando stretch ele é bastante usado para isso, gente, para poder deformar o objeto. E ele vai sempre deformar aquilo que ele está na seleção que você utilizou, tudo que está dentro da seleção, tá? Outro comando que também a gente pode usar legal é o comando que é o scale, que ele trabalha com a parte de escala, né? Então a escala que você vai utilizar aqui, quando você utiliza, pode ser a escala de ampliação ou de redução. Então o que ele fala para mim? Ó, eu clico no scale, ele fala, selecione os objetos. Pronto, selecionei. Vou confirmar, enter. Especifique um ponto para ele poder usar a escala. Então vou dar um shift e botão direito endpoint. Vou marcar esse ponto aqui, ó. Pode marcar qualquer ponto, tá, gente? Eu vou marcar esse aqui, ó. Aí, ó, perceba que ele vai ficar meio diferente a peça, ó, já tá começando, né, a alterar a escala dela, devagarzinho, ó, se mexe, você já dá até um susto. Mas ele vai falar para você o fator da escala, que pode ser usado em porcentagem, se você quiser, ou, se você quiser, você pode colocar como se fosse realmente a escala comum, por exemplo, eu quero uma escala de redução, né, de 1 para 2. Então, o que você coloca? 1, 2 pontos? Não, não é 2 pontos, gente. Você coloca 1/2, que seria a mesma coisa que 0,5, que seria 50%. Então, eu vou dar Enter aqui, ó. Aí eu vou medir aqui, usando o comando dist, que nós já conhecemos, ó. Comando dist, shift, botão direito, endpoint. Clico aqui, shift, botão direito, endpoint, clico aqui, ó. Olha lá, 50. Tava com 100, foi para 50. Quero ampliar, o que eu faço? Você vai lá no comando scale, seleciona, enter, shift, botão direito, endpoint, marca o ponto, e aí você usa a escala de ampliação, 2/1, tá? E aí, ou 2 somente. Enter. É que eu gosto de usar assim essa expressão 2/1, 1/2, porque eu falo que somente você troca os 2 pontos pela barra. Fica mais fácil para a pessoa fazer uma assimilação com a escala em si do desenho, né? Do desenho técnico, tá? Então, olha lá, voltou a ter 100 aqui a distância, ok? Então, esse aqui é o comando que nós chamamos de comando scale, né? Então, o que mais nós temos aqui, ó? Nós temos um comando aqui, pessoal, que é muito utilizado mesmo, que é o comando trim, tá? Ele tem duas formas de você trabalhar com ele, que é por referência ou simplesmente fazer a trimagem, que é o corte. Então, como que você trabalha? Você aciona o comando trim e ele vai pedir para você o que, ó? Uma referência, tá? Que é uma área referente para corte, né? Então, essa área aqui eu não tenho ela do jeito que eu quero. Então, o que eu vou fazer, ó? Em vez de eu simplesmente marcar uma referência que ele pede, eu vou usar essa opção Select All. Então eu vou dar Enter, que é o Select All. E agora, onde eu for, ó, e clicar, ó, ele vai cortar para mim a linha. Tá vendo? Ó, qualquer lugar que eu for e usar o trim, ó, ele vai cortar para mim. Tá? Opa, dá um ESC aqui, chama o comando, Enter de novo. Olha lá. Mouse aqui tem que ser bem preciso, tá, gente? Pra cortar bem em cima da linha. Pode dar o zoom também, né? Não vai matar ninguém usar zoom, tá? Fica à vontade, ó. Ok? Quiser abrir um retângulozinho em volta da seleção, ó, também é aceitável, tá? Essas versões mais novas é até interessante porque ela até dá um preview do que vai acontecer, né? Quando você para o mouse em cima. Nesse caso aqui, nada. Né? Ele falando que não pode, até o sinal de proibido, ó. Por quê? Porque ele não tem referência para corte. Ele precisa de uma referência de corte. Quem é essa referência? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou traçar uma linha aqui. Uma linha qualquer aqui, ó. Vou até ligar o F8 para ficar mais retinha, mas não tem problema nenhum. Vou traçar uma outra linha aqui, ó. Então são linhas que eu não tenho exatamente uma medida, né, ó. Line, line, tá? E aí o que eu faço? Eu chamo o comando trim e vou usar, ó, esta linha como referência de corte e esta linha como referência de corte, ó. Então você vê que eu não dei o trim, eu chamei o comando e marquei as linhas, certo? Agora eu dou Enter. Agora eu venho aqui e clico nessa linha, ó. São referências de corte. Se eu tivesse marcado essas outras duas aqui no fim, também. Mas por que eu não marquei elas? Pelo fato, pessoal, de fazer o inverso do trim, que é o comando extend. Ele estende. Estende até uma referência primeira que ele encontra, ou simplesmente ele estende até uma referência que eu determino. Então vamos ver o que é isso? Vamos pegar aqui, ó, criar uma linha aqui. Tá? Esse é o primeiro momento. Eu vou clicar aqui no comando extend e vou dar Enter. Pronto, então você viu que eu não fiz nada, eu extend Enter. E vou clicar aqui, ó. Olha lá.
Ele estende na primeira referência que ele encontra. Vou dar um ESC e vou clicar aqui, ó, no desfazer, tá? Muito bom, viu, gente? A gente não pode nunca esquecer que qualquer aplicativo você tem o undo, que é desfazer. Alguns comandos também tem um undo, como o line, né? E o polyline, que a gente já viu. Mas eu desfiz o comando. Aqui é desfazer comando, não é desfazer sequência de comando, né? É desfazer o comando. Então eu estendi, voltei, né? Então tirei. Agora eu vou usar o extend de novo, ó. E aí eu vou selecionar, ó, essa linha e essa linha. E selecionando essas duas linhas eu vou dar um enter e vou clicar aqui, ó. Olha lá. Ele ignora essa do meio, tá vendo? E estende até aqui, ó. Pronto, ó. Tá aí o comando feito, ó. Ok? Beleza, gente? Aí eu tenho o que aqui também, ó. Pra gente poder aproveitar aqui esse desenho, ó. Eu tenho o comando erase. Esse comando erase, ele também é um comando bastante utilizado. Por quê? Porque é o comando de deletar. Você pode selecionar um objeto e apertar delete, ou clicar no comando erase, selecionar aquilo que você não quer, tá? E dar enter para confirmar. Pronto, tá? Se eu tivesse selecionado antes e clicado no erase ou dado delete, ou a tecla de atalho do erase é o delete, tá? Então pronto, ó lá. Acabei de cortar também esse objeto, esses objetos, cortar não, apagar, né? Esses objetos linha que eu tenho, ok? Bom, vamos fazer um outro retângulo aqui, ó. Vou colocar aqui arroba, colocar aqui, sei lá, vamos pôr 100,100. Vamos fazer um quadrado, né? Vou fazer 100. Por quê? Porque o retângulo em si, vocês viram na aula passada que ele tem opções de criar ele com arredondamento, chanfro, mas numa peça qualquer, você tem aqui também, ó, os comandos de arredondamento e também de chanfro. Então quando você clica no Fillet, ele vai mostrar aqui para você, ó, você tem a opção de desfazer um arredondamento, de tornar o contorno que você está criando como polyline, ou seja, ele junta os objetos, editar, né, a dimensão do raio, cortar ou não cortar e múltiplo. Então são múltiplos raios. Então eu vou dar um R aqui, ó, enter, e aí eu vou colocar o raio. Por exemplo, eu quero um raio de 10, para aparecer bem aí na hora de fazer o raio. Enter. Vou fazer em quantos? Vou fazer aqui e vou fazer aqui. Então você aciona o comando multiply, tá? Então M enter de múltiplos. Por quê, ó? Eu venho, clico aqui, ó, e clico aqui, e ele faz para ver um arredondamento e não sai do comando, ó. Aí eu venho aqui, ó, clico aqui e clico aqui, ó. Pronto, fez o arredondamento para mim, tá? Aí eu quero mudar o raio. Então eu vou dar R enter, aí eu vou colocar aqui raio de 20, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, não quero trimar mais, eu não quero cortar mais. Então eu vou dar um T enter de trim. Aí tá assim, ó, trim, no trim, no trim, N enter. Aí eu vou selecionar, ó. Olha lá. O que ele faz, ó? O arredondamento, mas sem fazer o corte. Ele não quebra o canto, tá? Então essa é uma diferença interessante aí para quem quer aproveitar também esse canto para de repente puxar uma dimensão, continuar o desenho, de repente era só para fazer realmente aqui um beiralzinho, alguma coisa de uma calçada, ele pode usar esse comando para não perder parte do traçado, ok? Bom, eu vou dar um ESC, vou pegar o comando retângulo de novo, vou fazer novamente aqui do lado um quadrado de 100%, então arroba 100,100, tá? E aí eu tenho o comando, além de Fillet, de arredondamento, eu tenho o chamfer. Então quando eu clico aqui no chamfer, eu vou ter aqui, ó, o desfazer, polyline, que vai transformar tudo num objeto só. Eu tenho aqui distance, aliás, vai chanfrar um objeto só, né, todo polyline. Eu tenho aqui distance, que é por dado o chanfro por distância, distância. Por ângulo, tá, que daí você pode pôr a distância e o ângulo. Trimar, não trimar. E o método que você vai usar, né. Se é por distância ou ângulo, você muda com esse método, né? Você usa o E-Enter, ele vai perguntar para você, ó, distância ou ângulo? Aí eu quero por distância, aí configura a distância, ou já tiver configurado, ele só puxa a informação. E múltiplos, então eu quero múltiplo também, então M-Enter, tá? Então eu quero com E, o método, o M, múltiplas vezes. E eu quero D de distance para me configurar. A primeira distância eu quero de 5, e a segunda distância eu quero de 10. Então ele sabe que por distância eu tenho 5 e 10, vamos ver se é verdade? Primeira distância, segunda distância. Olha lá, 5, 10. O no trim tá ligado, tá? Então vou deixar ele assim por enquanto. Então vou mudar aqui, ó. Primeira distância, segunda distância. Olha a diferença de chanfro que deu aqui, ó. Tá vendo? Então aqui foi o primeiro e segundo. 5 e 10. Primeiro e segundo, 5 e 10, né? Aí eu tenho aqui o que, ó? O comando trim. Então vou dar um T enter. Aí eu coloco aqui trimar, que é cortar, né? Vou fazer o trim, que é o corte. E agora por ângulo. E o ângulo que eu quero é assim, ó. Eu quero primeiro lá. Especifique o length, o comprimento. Então eu quero o comprimento de 10.
por quanto? E aí eu vou colocar aqui, era o ângulo de 50, né? Aí eu vou pegar aqui, ó, 10 por 50 graus, ó. Agora eu vou fazer diferente aqui, ó, 10 por 50 graus, ó. Olha lá, tá vendo? Então o que ele fez? Jogou 10, traçou 50. Jogou 10 daqui pra cá, traçou 50. Tá ok? Então, você está chanfrando o seu desenho, né? Você fez o chanfer do seu desenho até aqui, ok? Bom, para a gente continuar trabalhando, eu vou fazer agora uma circunferência, usar um center radius aqui, vou usar um raio de 20, tá? E aí, gente, a gente vai trabalhar da seguinte forma, eu vou fazer uma circunferência, eu vou fazer uma linha de 100, vocês viram que eu gosto de medida assim, né? 100, 20, 40, né? E vou fazer o seguinte, vou também fazer um quadrado aqui, né, de 50, então arroba 50,50 aqui, tá, ponto que eu estou, 50,50. Aí o que eu vou fazer, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um comando aqui chamado offset, tá, quando eu clicar nesse comando offset, ele determina uma distância entre objetos, ele vai dar o preview dele aí, né, olha lá, ele deu o preview, e é uma distância que eu tenho, que pode ser usada, por exemplo, no caso desse desenho aí, para fazer paredes de uma planta baixa, então eu vou lá, offset. Aí ele fala para mim aqui, ó, qual a distância que você quer? Ah, eu quero uma distância de 5 entre os objetos. Enter. Distância de 5? Então o que acontece? Selecione o objeto. Indique para o lado esquerdo ou direito e clique. Ah lá, distância de 5. Distância de 5. Distância de 5. Se o objeto é fechado, clico nele e indico para fora, ou clico nele e indico para dentro. Ó. Quando ele é feito por polilinha, quando ele é feito por ferramentas de polígonos mesmo, ó. Tá vendo? Eu trabalho dessa forma, tá vendo? Se eu tivesse feito um quadrado com linhas, seria somente as linhas individuais, mas aqui eu fiz com os comandos que geram polilinhas, né? Gera um único objeto, tá? Então o comando offset é isso, é você selecionar o comando, determinar a distância, marcar o objeto, indicar o lado e clicar, tá ok? Bem simples de se trabalhar com ele também, né? Muito bem, vamos lá. Agora eu puxei esses desenhos para cá, tá? Porque a gente tá na parte de exibição dessas telas. E aí o que acontece, ó, eu vou criar uma circunferência, ó, e vou criar uma circunferência aqui, por exemplo, de, vamos lá, raio de 20, né? Beleza, criei a circunferência com raio de 20, vou pegar aqui o copy, que a gente já sabe usar, vou selecionar a circunferência, vou dar um enter, vou marcar shift e botão direito, center e marcar o centro dela, e agora, ó, eu vou indicar para cima aqui, ó, o ortho tem que estar ligado, então, ó, o ortho on, né, ó lá, tá desligado, ligado, ó. E vou indicar para cima e vou digitar 100. Tá? Essa é duas circunferências que eu tenho. Ok? Então, raio 20, distância entre centros e 100. Ok. Também vou aproveitar, vou fazer aqui um quadrado. Tá? Um quadrado de 20 por... Um quadrado de 20. 20 por 20, sacanagem, né? Então, lá, arroba 20,20. Tá? Beleza. Aí, o que acontece? Ó? Aqui você tem um comando que são os arrays, ou arrays, que são múltiplos comandos. Então você tem aqui, ó, rectangular array. Então nesse caso do retângulozinho aqui, eu vou clicar nele, ó, e vou selecionar esse retângulo. E vou dar enter. Olha lá. O que ele vai mostrar para mim aqui, ó? Que eu peguei o comando retangular e eu tenho aqui a quantidade de colunas. Então sempre o primeiro você já conta como coluna, ó. Coluna 1, 2, 3, 4. Então eu quero aumentar, quero 5. Olha lá. E o AutoCAD tem uma história, né, gente? Aquela que você não pode pegar e dar Enter, porque senão ele aceita o comando e sai, né? Daí tem que editar, dá certo ainda de editar, mas vamos evitar dor de cabeça, né? Então, 5, distância entre eles. A distância ela é dada da seguinte forma. Você tem aqui, ó, por exemplo, 20. 20 mais quanto? Porque, ó, você pode ver que between tá 30. Então, na verdade, a distância que eu tenho aqui é 10. Então, é assim, a distância que eu quero mais a distância do objeto aqui para a coluna. Então, neste caso, eu queria que fosse 20. Então, seria aqui, no caso aqui, 40. Porque seria que somar 20 mais 20 para dar 40, que é a distância. Ele vai espaçar um pouquinho mais, ó. Tá vendo? E aqui ele vai dar o total para mim, que é as distâncias. Então, ao invés de eu colocar distância aqui, eu posso pôr o total, né? Mas não, eu quero dessa forma. Aqui, quantidade de linhas. Qual é a quantidade de linhas? Eu quero 10. Quero 10 linhas para copiar. Distância entre as linhas. Distância entre elas eu quero de 5. Então, não é 30 aqui. Eu tenho 20 mais 5, né? Então, 25, tá? E aí, ele vai calcular o total aqui para mim, que é 225, e vai atualizar o preview. Olha lá, a distância entre elas é 5. Tá ok? Esse aqui, levels, é a quantidade de níveis acima. Se fosse, por exemplo, um objeto 3D, né? Se eu fosse fazer um objeto 3D, eu poderia até colocar aqui, por exemplo, 10. 10 não, vou pôr uma medida diferenciada, porque eu coloquei 5, coloquei 10. Vamos colocar aqui 3, então. 3 níveis.
distância entre os níveis de 20, tá? E aí ele vai calcular o total aqui para mim, ok? Bom, aí eu tenho aqui associativa, né? Aonde você vai, o objeto criado, ele vai manter vínculo com os outros objetos, ok? Um ponto de origem, que já está marcado, que foi o primeiro desenho que eu tenho, mas posso mudar o ponto de origem. E aí eu tenho a opção de fechar o objeto. Então o que acontece? Depois que você digitou, para você aplicar o comando, você pode dar um Enter, tá? Ou clicar fora aqui, ou dar um ESC, porque ele já aplicou o comando, tá? Antigamente você dava Enter, ficava mais fácil para compreender que você aplicou o comando, né? Hoje o AutoCAD com essas mudanças, você praticamente configura e clica fora, ok? Bom, aí o que acontece aqui, ó? Vamos ver se isso é verdade, ó. Vou dar o dist aqui, que a gente já conhece. Shift, botão direito, endpoint. Marco desse ponto até Shift, botão direito, endpoint. A distância que eu queria era 20, tá com 20. Aí distance de novo, né? Olha lá, Enter. Shift, botão direito, endpoint daqui até Shift, botão direito, endpoint até aqui, ó lá, 5. Beleza. Ah, professor, mas é aquela história lá dos níveis, né? Bom, então aí nós vamos usar o cubo aqui, ó. Eu vou clicar na aresta do cubo, ó. E eu consigo enxergar os níveis, ó. Nível 1, 2, 3 e a distância entre eles. Se você usar o dist aqui, ó, você consegue marcar o Shift Endpoint daqui até Shift Endpoint aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, eu tenho a distância de 20, tá em 3D. Se você clicar no cubo aqui, você consegue enxergar, ó. Como ele não é objeto 3D, né? Não tem comprimento, altura e largura, você vai ver só o comprimento e a largura dele, tá ok? Então, ó, você consegue visualizar aqui o objeto, ó, tá vendo? Tá? Então é dessa forma, eu estou no ambiente 3D aqui do CAD, né? Eu clico aqui no top, que é a visão básica dele, para voltar, ok? Então tá aqui, gente, é o comando, esse comando foi o retangular e tem o polar. Tem o PET também, depois eu mostro para vocês, vamos pegar o básico, que é o polar. O polar trabalha de mesma forma, ó. Você vai selecionar o objeto que você quer copiar, ok? Vai dar Enter. Aí ele pega e tem para você, especifique o centro, Shift, botão direito, Center, e eu vou pegar o centro desse cara aqui. Pode ser um ponto, uma linha, um endpoint, tá? Mas eu vou pegar esse cara aqui, ó. Aí ele vai abrir a telinha, ó. E aí você vai ter quantidade de totais de objetos. Então 6 ele tá dando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas já tinha 1, eu sei, é o total. Eu quero 10 objetos, tá? Aí aqui você pode colocar o que, ó? O ângulo que é entre os objetos, né? Então quando eu coloquei 10 aqui e cliquei aqui, ó, ele já calcula para mim, ó lá, 36. Eu posso diminuir ou aumentar esse ângulo. Ou fazer a volta completa ou não, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero que seja 180, né? Vamos ver que ele vai aceitar aqui, ó. Olha lá, distância de 20, ó. Tá vendo? Ele calcula para mim, né? Não, eu quero a volta completa, eu quero 360. Então tá aqui, ó, volta completa, 360. Vamos deixar ele atualizar aqui, ó lá. Ele atualiza. Quando você clica nos campos, né, ele atualiza, ok? Aí você vai ter aqui, né, a opçãozinha de você também trabalhar com linhas entre elas, mas isso aqui não é aplicável a esse comando. Os níveis sim, né, também, mas nesse caso não, tá? É associativa, o ponto de origem já foi dado, então aqui simplesmente eu clico fora, né, e dou um ESC aqui para encerrar, porque ele já aplica o comando. Aquilo que eu falo, a gente sente falta de um ok aqui, alguma coisa, mas é assim, tá? Então esse é o comando array polar. Ok? Bom, gente, para não ficar muito longa essa aula, eu vou encerrar por aqui. Eu vou dar um Z, Enter e Enter, tá? Z, Enter é zoom, tá? Aí tem várias opções, fui meio rápido, né? Z, Enter, aí eu vou digitar Ed Extends. O que é o Extends? Extends é assim, ele enquadra a área desenhada, tá? Então tudo que eu fiz de desenho, ó, tá aqui, ok? Bom, pessoal, eu agradeço. Até a próxima aula, tá? Espero poder aí estar sempre colaborando com vocês. Até mais.